O livro de Provérbios é um livro interessante, por quê? Porque é um livro que... Contar umas coisinhas aqui na minha adolescência, né? E da minha pré-adolescência também. O meu pai, ele veio falecer, eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai, ele morreu, muito novo ainda, né? Mas a minha mãe sempre foi cristã. Minha mãe sempre foi da igreja, eu me lembrava que eu ia para o monte com ela. Tinha que ir com a minha mãe, né? Fazer o quê? Ela ia para o monte e ia junto. Ia lá na oração das irmãs, ia estar junto lá também. Ia para a vigília, eu lá junto com ela. Então, sempre acompanhando a minha mãe, quando ela ia para a igreja. Me lembro ela no monte orando, eu lá, não sabia nem que estava fazendo direito. Estava lá, mas estava lá no monte com ela, né, recebendo a bênção. E o meu pai sempre foi meio contra, né, de a minha mãe para a igreja e tal. E não queria que eu fosse cristão. Meu pai era daquela seita, racionalismo cristão, já ouviu falar? Né, cultura racional. Ele era dessa seita aí. Mas a minha mãe nunca deixou, né, de congregar. Todo domingo de manhã eu ia lá na escola dominical, né, e sempre foi assim. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai faleceu, e aí pronto. Né, aí minha mãe pegou de vez mesmo essa questão que ela decidiu entregar a vida dela. Meu pai morreu, minha mãe tinha 40 anos. Então ela dedicou a vida dela, igual Ana, né, ao Senhor 100%. Né, ela preferiu dedicar a vida dela ao Senhor. E eu acompanhei essa trajetória, né, já tinha uma certa consciência de alguma coisa. Só que eu sempre, meu pai era muito presente na minha vida, né, e eu senti falta dele. Várias vezes me peguei chorando, sentindo falta do meu pai, mas eu já estava entrando naquela transição de conhecer ao Senhor, né, de conhecer a Jesus. Me batizei com 12 anos, e a minha mãe, ela ganhou uma Bíblia em um concurso, né? Concurso não, foi tipo um campeonato que teve na igreja, e quem ficasse em primeiro ganhava, acho, não me lembro direito, acho que o liquidificador, não sei o quê, e o segundo ganhava a Bíblia. A minha mãe errou a resposta para ficar em segundo, para ganhar a Bíblia. Ela foi, ganhou a Bíblia, e aí essa Bíblia passou praticamente a ser minha, né? E eu sempre lendo a palavra de Deus. E o livro que eu peguei para mim, como se fosse um livro de um pai me instruindo, na ausência de um pai carnal, foi Provérbios. Quando eu disse assim, meu filho, eu falei, bom, papai está falando comigo, eu sou o filho desse pai. Né? Meu filho, escuta os meus conselhos, escuta as minhas palavras. Então eu tive um grande amor pelo livro de Provérbios, porque foi um livro que marcou a minha adolescência, minha pré-adolescência e minha adolescência, porque na ausência de um pai físico, eu tinha esse pai espiritual que me chamava de filho. Eu via ele dando conselhos para mim, quando eu li o livro de Provérbios. E eu, nas minhas orações, já dei esse testemunho no canal uma vez, nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus, que eu fiquei assim, vislumbrado com a história de Salomão, porque Salomão, ele poderia, como rei, pedir tudo ao Senhor. Ele poderia pedir mulher, pedir dinheiro, pedir riqueza, ser grande nas guerras. Ele vai e pede sabedoria. E eu fiquei mais surpreso ainda com a resposta de Deus. Porque Deus parece que ele ficou, né, dando pulos, né? Nossa, que alegria, que legal, você pediu isso. Ele ficou muito feliz com o pedido de Salomão. Eu falei assim, caramba, se ele ficou feliz com isso, então eu vou pedir isso também, quero alegrar meu Deus. Né? Eu quero também pedir isso, eu quero pedir algo que alegre a ele. E eu comecei a orar, toda noite eu pedi a Deus, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero amor, eu quero... Isso aí, gente, eu tinha o quê? Uns 12 anos de idade. 12, 13 anos. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá amor, me dá sabedoria, me dá amor. E um belo dia, quando já tinha 16, já comecei a pregar a palavra, eu fui numa Assembleia de Deus pregar a palavra. No final da mensagem veio uma irmã, aí me procurou, aí falou assim, o irmão Igor, Deus me deu uma visão e ele está te mandando um recado aqui nessa noite. Eu falei assim, amém, irmã, né? Glória a Deus. Ou seja, isso é uma oração que eu fazia desde os 12. Quando eu tinha 16, ela veio e falou para mim assim, olha só, todas as vezes que você dobra o seu joelho no teu quarto e pede ao Senhor sabedoria e amor, os anjos ao seu redor começam a louvar a Deus e a pular de alegria. Eu falei assim, nossa, que coisa. Ela não sabia dessa história, essa é uma coisa minha, íntima com Deus. Né? Não tinha como ninguém saber. Isso era algo meu com o papai.
Só ele sabia disso. E ela foi e falou isso para mim. E aí eu vi, irmãos, como que pedir a Deus sabedoria é algo que realmente alegra o coração de Deus, porque nós estamos entrando numa dimensão onde é um pai ensinando para o filho como viver. É um pai ensinando para o filho, ó, não peque, olha, não erra. Quem ama, corrige, eu estou te corrigindo nisso aqui, porque eu te amo. Não é mais aquele filho que fica pedindo bênção, 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 mas, pai, me ensina a viver, me ensina a obedecer, me ensina a ser santo, me ensina como me comportar, me ensina a como te agradar. E eu vejo para mim o livro de Provérbios, um livro que para mim, pessoalmente, é um livro em que eu adotei como um livro particular de um paizão que me ensinou e que me adotou mesmo, né? Que eu olhava o livro de Provérbios, não tinha uma noite que não li o livro de Provérbios e eu falava, não, vou praticar isso aqui meu pai está me ensinando, né? E eu quero colocar no coração dos irmãos, dos jovens que estão aqui, esse desejo, esse amor pela sabedoria.